Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa Rede Amiga Espírita. Hoje, na semana de número 80, nesse dia 19 de julho de 2022. Que alegria, mais uma semana, ter recebido a permissão divina de estarmos aqui. Parece meio clichê toda semana falar isso, mas vale a pena, viu? Pensar nisso, porque cada semana, cada dia, realmente é um presente divino para nós. Quantos não gostariam de estar aqui, né? Quantos já adentraram a vida maior aí, mas que gostariam muito de poder estar aqui mais um pouquinho? E nós recebemos essa permissão, então vamos aproveitar, vamos agarrar ela com unhas e dentes. Desejo que você esteja aí, você e sua família, com saúde, com felicidade, com bem-estar, uma grande satisfação e uma grande empolgação por tudo que está por vir aí. Não há dúvida nenhuma que, embasados com o entendimento da lei de progresso, uma das 10 leis morais que Kardec trouxe para nós, contida em O Livro dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, todos nós estamos aqui acampados de uma maneira que não há como alguma coisa estar piorando. Então, nesse clima de euforia pelo progresso, eu te convido a vir conosco para mais uma manhã de estudos, de entendimentos e de reflexões à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia, que Jesus abençoe a todos aí, o lar de vocês, que esse raio de sol que vai entrar aí pela janela possa tocar teu coração, tua alma, que a gente possa ser tocado pelo Evangelho, com muito, como o Sander falou, muita empolgação, que é diferente de entusiasmo. A empolgação, se você mantém, ela vira entusiasmo. E aí, do latim, entusiasmo é você estar com Deus dentro de você. Então, esse é o nosso desejo. Todos nós aqui, habitantes da Terra, já pensou se Deus habitasse dentro de nós, mas assim, de uma maneira que passássemos a ser exemplo do Evangelho? Que lugar maravilhoso! Porque você olha a Terra, é muito bonito, né, Luciano? Um acampamento muito bonito, né? Imaginar que tem mundos melhores que esse, hein? Para mim já eu tá tô bom feliz, esse. então, tô feliz com a Terra, tendo aqui, não tendo mais as notícias de que fulano brigou com fulano e aí se mataram, de que a pessoa deixou ali uma bicicleta e foi roubada. Não tendo mais isso, gente, estaríamos já no paraíso. Pois é. Então, que a gente possa, pelo menos com os nossos filhos, com as pessoas que convivem conosco, mostrar que isso é possível, né? Fazer aí uma grande roda de amigos, mostrando que dentre nós ali não sai essas coisas feias. E aí a gente vai expandindo e o mundo vai se tornar isso um dia. Pois é. Para que esperar morar em um mundo melhor, sendo que esse aqui pode ser melhor, isso, né? É por isso que a gente estuda o Evangelho, né? Para tentar ser assim, né? Pois é. Muita gente fala, não vejo a hora de ir embora desse mundo e morar no mundo superior. Não, vamos fazer esse mundo ser melhor aqui, né? Vamos então agora para o nosso momento da oração com a Estela Onish para darmos início ao nosso estudo de hoje, que está bombando, que é a nossa Lei de Amor. Olha que bacana, hein? Isso aí. São 3 capítulos, hoje é o primeiro. Vamos lá então. Senhor Jesus, gratidão por podermos estudar o seu Evangelho. Hoje, no capítulo que se inicia a Lei de Amor, sabendo, Senhor, o quanto a gente ainda pode ser melhor, o quanto a gente ainda pode conseguir fazer com que nossa semente, mesmo nessa encarnação, se transforme, floresça, cresça de uma maneira que em outras vidas a gente não conseguiu. Muito obrigado por a gente ter esse estudo aberto, que é uma grande corrente ligada de lar para lar, onde benfeitores, amigos e instrutores podem adentrar não só a nossa residência, como a nossa casa mental, nos ajudando a recuperar a dignidade de estar aqui na Terra, sabendo realmente o que é para ser feito, que é para a gente perdoar, viver com menos irritação, ser menos imediatista, caminhando assim, Senhor, em seus passos. Muito obrigado por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Se alguém estiver precisando de uma fagulha de saúde a mais para continuar sua caminhada, sua jornada, que possa se restabelecer, colocando uma água para fluidificar aqui nessa corrente.
Do mais, mestre, que os corações que sofrem por algum motivo possam ser acalentados por esses nossos benfeitores. E fica a nossa gratidão hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Olha, gente, tem um livrinho aqui. Livrinho fica pejorativo, né? Um livro pequeno, mas muito bom. Livro. Ele nem é pequeno, mas assim, ele é um xodó nosso. Eu e o Oceano, esse daqui nem era o nosso original, porque a gente já deve estar no quinto. Nós vamos dando, conforme a gente acha no sebo, por aí, né, nas nossas andanças, Respostas da Vida. É um livro muito bom para você fazer evangelho com criança, adolescente. Ler só uma frase, né, às vezes, não ler um capítulo inteiro. Ele é muito de fácil entendimento. De Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, o livro Respostas da Vida. Eu trouxe um trechinho para a gente complementar com o evangelho. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará o seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Será? Eu acho que é bem provável. Hein? Eu não tenho dúvidas. Bem então provável. eu não vou ter problema na vida? Vai. Mas vai ter a solução mais próxima do que uma pessoa que está aí só pensando no próprio umbigo, não é não, Sandra? Pois é. Bom, vamos para o nosso espetaculoso O Evangelho segundo o Espiritismo. O meu filhote, ó. Essa música aqui é do Nosso Lar, quando ele entra na casa dele, sabe, do filme Nosso Vamos Lar? aumentar um pouquinho, pessoal, ouvir. Vocês lembram, gente, quando ele entra na casa dele e aquela emoção de fazer, acho que uns 9 anos que ele estava sem ver a família, né? Vamos ver um pouquinho, pessoal, ouvir melhor. É nostálgica, né? Pois é. YouTube, por favor, não bloqueie esse vídeo por causa dessa música, YouTube. YouTube olhou qualquer música, ouviu um soprinho de música, o YouTube já tá bloqueando já, faz parte. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, seu capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 8º, ditado pelo Espírito de Lázaro, Instruções dos Espíritos à Lei de Amor. Vamos lá? Quem me acompanha na leitura aí? Vamos lá. Lázaro ditou essa mensagem em Paris no ano de 1862. Vamos lá? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação
vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Ou seja, tirar um negócio que apareceu aqui. Voltando aqui, que apareceu uma janela aqui na frente de nós aqui. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E vamos aos comentários da Estela. Que texto mais poético, filosófico. E dele a gente extrai o quê? Para que a gente lê o Evangelho? Por que você abre o Evangelho na sua casa? Para trazer respostas de como a gente caminhar melhor. E esse texto de Lázaro, mesmo sendo assim tão poético, ele fala, nossa, bonito, mas não entendi não. É necessário a gente se perguntar o que ele está dizendo para o meu espírito. Não está falando nada para a Estela aqui que tem um RG e CPF, mas para o espírito que habita dentro dessa pessoa que está aqui encarnada. Iniciando esse estudo, vamos tentar colocar na nossa mente aquela época paleolítica que a gente fala, né? O pessoal os homens da caverna, que eles estavam mais próximos do ponto de partida, no sentido de já ser humano, do que o ponto de chegar, que é ser um anjo. E na categoria anjo, que a gente encontra no livro O Céu e o Inferno, da Codificação, de Kardec, eles nos contam que quanto mais virtudes você tem, mais feliz você é. E esses são os anjos, então eles são felizes. E qual é a busca de você aqui encarnado? É ser feliz aqui. Nós somos imediatistas. Mas vamos começar então lá daquela caminhada lá atrás, que a gente também queria ser feliz, mas nós queríamos ser feliz de uma maneira muito egoísta, né? Ser feliz assim, eu quero comer, eu quero dormir e eu quero ficar vivo. Então vinha aí uns bichos, uns dinossauros, sei lá que bicho que existia na Era das Cavernas, querer comer a gente, eu saía correndo. E muitas pessoas dizem assim, a evolução do homem das cavernas foi quando ele conseguiu usar essa pinça aqui, que nos distingue da maioria dos animais. Isso aqui é o maior recurso que o ser humano tem e a gente não entende, né? Por isso que é perigoso até as crianças ficarem no celular, porque elas diminuem essa pinça aqui. E outros falam assim que não, que foi a descoberta do fogo também, né? Para se alimentar, parar de comer carne crua. Mas, pensando no progresso moral, foi quando eles entenderam que se eu me unisse a esse daqui, nós dois juntos, a gente conseguia matar uma fera,
a gente conseguiria dividir uma comida. E aí eles começaram a se juntar. Esse foi o grande progresso moral de nós, que fomos homens da caverna lá atrás. Homens da caverna. E aí, nessa união que era só por sobrevivência, começou a nascer uma afeição. Poxa, eu vejo esse aqui, imagina, você é o homem das cavernas, e eu vejo ele todo dia, nossa, ele jogou uma pedra lá no bicho que ia me comer, começa a me apegar nele. E não era paixão, não, começa a querer também proteger ele. E aí foi formando, a sociedade formou-se então as famílias. Já não era mais aquele bicho que nasceu a criança, vai lá, põe a criança para comer sozinho. Então era uma vida difícil. Aí começou a nascer a afeição. Essa afeição veio trazer para nós a grande diferença no mundo, que é a palavra que Jesus trouxe, não é? Amor. Só que é claro que um amor sem ser lapidado. Vamos falar da época das cavernas. E aí a gente veio caminhando. E quando já se formou a sociedade de uma maneira que a gente não precisava lutar tanto na unha para pegar uma carne, já tinha uma moeda de troca ali, começou os mais fortes, como sempre, sobrepôs os mais fracos. E aí chegou Jesus naquela época. Jesus veio, gente, como Jesus não era imediatista, hein? Faz mais de 2000 anos que ele trouxe uma mensagem que a gente não entende ainda. Que é amar o próximo, e não é só o próximo da sua tribo. É o das outras. E entender que o da sua tribo é essencial para a sua evolução. Quem é a sua tribo? Sabe quem? É aquela pessoa da sua família que você não ama. É aquela pessoa da sua família que você não entendeu ainda que teus amigos são legais, o pessoal que eu vou no centro lá é legal, só que é o da sua família que vai fazer a diferença no seu progresso moral. É justamente por isso que ela foi colocada ali. Ai, meu Deus, mas como é que eu vou amar aquela pessoa? É uma pessoa não amável. Existem, gente. Eu sei do que você está falando. Existe pessoa que fala assim, nossa, tá difícil. Sabe como nós podemos começar a amar pessoas difíceis? Compreendendo. Ontem, um estudo que nós fizemos no ELUZ, foi muito bonito, muito bom, que a Viviane explanou sobre o nível de cogitação, o que a gente anda pensando. Depois a gente contextualiza em roda, e a roda nossa, a minha, tinha umas 9, 10 pessoas. Um amigo nosso revelou que ele foi comer pastel, e quem era a pessoa que ia fritar o pastel dele é uma pessoa que feriu ele no passado. E aí essa pessoa que feriu ele no passado, ele não conseguia olhar, ele abaixou a cabeça, fez o pastel, entregou o pastel, mas não conseguiu olhar no olho dele. E aí, você tem dois caminhos. Um, lembrar que essa pessoa te feriu e ficar muito chateado. Ou segundo, olhar ali, o tanto que a pessoa está constrangida, ele já está pagando o que ele fez. Não conseguiu olhar no olho. Essa pessoa que te fere, essa pessoa da sua família que faz coisas. Ah, não, Estela, essa pessoa não fica constrangida, não. Ela faz hoje, se eu perdoar, ela faz amanhã. Entenda que se uma pessoa precisa ficar pisando nos outros para se manter bem, cutucando e ferindo, é digna de muita piedade. Porque você fica feliz como? Você não gosta de dar presente? Ai, que delícia que é dar presente, não sendo. Eu vou comprar um presente para a pessoa e vou entregar, porque você já é um ser que está em outra categoria. Essa pessoa que te fere, ela gosta do quê? Para ficar feliz? De ferir os outros. Ela não entendeu o quanto é gostoso ainda dar um presente, fazer um elogio. Então, a gente tem que ter piedade por esse ser. É fácil conviver com ela? Claro que não é fácil. Porque tem dia que você está mais frágil, e aí a pessoa vai, parece que põe o dedo ali na tua ferida. É fácil conviver com ela? Não é fácil. Mas compreende que ela está em um nível de entendimento sobre amor abaixo que o seu. Ah, então a gente pode se achar os mais iluminados? É pobreza espiritual, Luciane está falando que é pobreza espiritual. Se você conseguir compreender, o rico é você. É bem isso mesmo. Então, parte daí a gente entender como
Como vamos sair dessa categoria de estar mais perto ali do início, dos instintos? Ah, me feriu, então eu volto a ser aquele homem da caverna. É um por todos, não é um por todos, não é um, é eu por eu. Me feriu, acabou a união, acabou a família. Prossegue. Você é muito mais que isso. Você é capaz de superar aquele grito que a pessoa te deu. Você fala, olha, chama num canto e fala assim, não grita mais não, achei desnecessário. Mas sem raiva. E sem querer aliar, ó, você viu? Gritou comigo. Eu não gosto mais que você converse com aquela pessoa, não, Sandra. Gritou comigo. Não. Falou, Sandra, você viu que chato? Gritou comigo. Né? Não pode fazer isso. A gente vai diminuindo esse desejo de vingança, que é contrário do amor. A gente está estudando a lei do amor. Ah, é fácil? Então vocês são lindos e maravilhosos, perdoam todo mundo. Não é fácil. E perdoa todo mundo? Não sei quanto que tem no meu coração. Pode ser que eu veja uma pessoa na rua amanhã que eu pensei que eu tinha perdoado, mas eu olho ela e eu passo mal. Eu vi então que tem ainda uma feridinha ali que está aberta. Eu não fechei direito. Mas eu vou tentar do meu jeito, o Sander tenta no dele, você tenta no seu. Porque o intuito do evangelho é ser feliz. E tem uma mensagem aqui que traz para nós assim, ó. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Olha que interessante isso. Quando você ama, eu vou dar o exemplo, mães que estão por aí conosco e avós também. Mãe, quando ela chega em casa, que ela fez uma cesárea, ela tá com o bebê pequeno dela, ela pega aquele bebê, ela abaixa, ela dá mamar, ela faz tudo, que ela até esquece que ela tá... Antigamente fazia uns 40 pontos na barriga, né, Sandra? Hoje ali é um cortinho pequeno. A mãe, ela tá tão tocada por aquele ser tá dependente dela que ela esquece de si. Em um movimento de puro amor. Sabe por que eu citei a voz e os vós e as vós também? Porque quando nasce uma criança, pelo menos foi o que aconteceu na minha casa, foi uma época que a minha mãe teve muita saúde. No nascimento da minha filha mais velha, eu vi muito isso. Eu não vi minha mãe reclamando de dor um dia, porque ela me ajudava ali. Eu fiquei 2 meses na casa da minha mãe, que eu morava em Fernandópolis, e ela aqui em Rio Preto. Em Fernandópolis eu estava sozinha. Ela falou, não, fique em casa para eu ajudar. Ó, saúde da minha mãe zero, porque ela se esqueceu de suas dores. E falou, não, eu vou aqui, minha netinha que nasceu. E é assim que funciona o amor. Quando você tem alguém para cuidar, que você se dedica, você esquece um pouco dos seus problemas. E vai ter problema? Vai, mas você não vai ficar só olhando só ele. Olha como que é, isso aqui é um problema, se eu ficar olhando ele. Mas aí eu vejo que o Oceaner tem problema, eu dou uma desviada do meu e olho dele. E o que é essa desviada do meu? Tirar o foco do meu problema. Eu posso enxergar a solução ou pode acontecer uma mágica, o meu problema começa a ficar leve e pequeno. Porque eu estou olhando além dele. Eu não estou assim, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Aí a minha filha acorda com uma dorzinha na barriga. Eu esqueço a minha dor de cabeça. Porque eu vou cuidar da dor da barriga dela. Isso é amor, gente. Quanto mais a gente cuida da humanidade, quanto mais a gente se dispõe a ajudar o outro, mais a gente esquece das nossas dores. Isso é amor. Uma pessoa que está em casa nesse momento, porque coitado de mim, porque eu tenho dor, porque não sei o quê. Olha mais adiante. Quantas mães, quantas pessoas que trabalham em casa não se beneficiaram de fazer sapatinho para nenê, para o próximo, e curou todas as dores. Porque tá pensando, não, eu tenho que entregar esse sapatinho aqui. Ah, mas tá doendo. Ah, não, eu tenho que entregar esse sapatinho aqui. Vocês acreditam nisso? Eu creio muito nisso. Quando nós passamos a abraçar as causas, outras causas, a gente esquece. A gente atropela aí a nossa dor. Não que a gente não vai se cuidar, não vou mais em médico, não vou tomar mais remédio, nada disso. É claro que eu tenho que me cuidar. Porque senão acontece como o caso de Dimas, no Obreiro da Vida Eterna. Ele cuidou tanto dos outros que ele esqueceu de si mesmo. E ele partiu antes da terra. Não é isso. É parar de focar no nosso problema para viver mais feliz. Pode ser que ele continue. Minha mãe tem pedra no rim. Você acha que a pedra dela vai desaparecer porque ela está cuidando de outro? Não vai. Mas a dor desaparece.
Ameniza porque eu tiro o foco. Isso de todos os problemas, todos. Continuando aqui, quando eles nos falam, então, ficais atentos, porque Jesus trouxe a mensagem do amor e o Espiritismo traz a da reencarnação. A reencarnação nos revela, então, aquele ponto que eu estava tocando, das pessoas que convivem com você, que são muito complicadas. E o que a reencarnação traz para nós? Que não foi ninguém aqui jogado dos avessos, tropicando aqui na Terra. Foi armado todo esse esquema. Essas pessoas que estão na sua família, se Emmanuel já fala para nós, que ninguém cruza o seu caminho sem uma razão de ser. Chico dizia muito isso também. Por que uma pessoa vai receber o seu mesmo sobrenome? A mesma genética, vocês são até parecidos fisicamente. Percebe que aquela pessoa, às vezes, da sua família, que você, mas é muito complicado amar aquele ser ali. Deus fez uma sacada gigantesca, sabe o que? Ainda pôs a tua cara parecida com a cara dele ou dela. Isso não é bom isso. Aí você olha a pessoa para ver se te dá um pouco de respeito, de compaixão, de compreensão, para depois chegar no amor. Vamos falar sério, gente. Nós não sabemos o que é amar. Eu vejo casalzinho apaixonado de adolescente que um diz pro outro assim, eu te amo, eu também te amo. Eles entendem algo sobre amor? Ainda não entendem. Sabe por quê? Porque nós também não entendemos. Amor é muito grande. Tem vários degraus para eu chegar lá no topo. E esses degraus são respeito, compreensão, paciência, tolerância, generosidade, altruísmo e tudo o que nos leva a enxergar que aquele ser que vive te cutucando é porque ele não sabe fazer melhor. E você, sabendo fazer melhor, volta e cutuca ele também? Eu vou te contar o que acontece quando nós resolvemos revidar uma pessoa que vai lá e faz assim. Aí você vai lá e quer revidar também. Você desce no degrau de entendimento. Você está voltando para fazer igual. Então, que a gente possa ser um pouquinho melhor, porque a lei do amor, ela nos oferece, ela vem aqui nos oferecer mais uma vez, ó, feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, ou seja, ai, falou grosso comigo, ai, falou grosso comigo. Você está sofrendo com uma pessoa que rosna. Você sofre pelo cachorro que rosna? Não, Estela, é cachorro, né? E por que você sofre pelo cunhado que rosnou para você? Ele está na categoria ali, ó, mais próximo do ponto de partida. Não sofre, não. Ele é um pouquinho melhor que cachorro. Ele é um pouquinho melhor de cachorro, ele sabe fazer conta. Mas ele rosnou comigo e eu não suporto isso. Não gosto de gente que mente, não gosto de gente... É o tamanho dessa pessoa. A gente cuida tanto do cachorrinho, né? Mesmo que ele faz alguma coisa errada, sabe por quê? Porque a gente entende que ele é cachorro. Então, aquela pessoa que convive com você, que tá muito difícil, às vezes é seu chefe, que também não é o acaso. Acho que alguém entra numa empresa de acaso, Luciano? Não tem acaso. Diz tudo isso aí no Livro dos Espíritos. Não tem fatalidade. Se não tem fatalidade, também não tem acaso. Não tem sorte e não tem acaso. Se você está com essas pessoas e pode dizer para mim, eu não estou suportando, beleza. Tem condição de desvencilhar? Tem. É um amigo que eu não suporto, Estela. Só fala coisa errada, então tá. Foi colocado no seu caminho para você entender a categoria de espírito que existe no mundo e você sai fora. Agora, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, tem como você desvencilhar isso? Não tem. Então, trata de amar, mas é um amor da nossa capacidade. É compreender. Tem dia que você, às vezes, vai revidar, mas tenta não revidar. E para não revidar, sabe o que é? Não sentir tanto ofendido. O cachorro não rosna para você ficar chateado e se sentindo vítima. Ele rosna porque é o tamanho dele, é a linguagem que ele sabe. Essas pessoas chatas que convivem com você, é a linguagem deles. Não é pessoal. Mas não, eu pego e ponho no peito. Eita, para de sofrer então. E é isso aí, gente. Gente, falar de lei de amor é falar exatamente daquilo que nos espera. Todos estamos fadados a esse princípio evolutivo. A primeira mensagem é o amor e a segunda, como bem colocou aqui, é a reencarnação. A reencarnação vem nos trazer a certeza da continuidade, ou seja, não precisa se preocupar. Tudo que você está conquistando
está sendo acumulado, está sendo aí muito bem armazenado nos seus arquivos. E aí, trazemos algumas menções que diz o seguinte aqui. O homem primitivo, espírito encarnado, também primitivo, vindo dos chamados reinos inferiores, iniciando o desenvolvimento da razão e da sensibilidade, traz em si todos os instintos básicos necessários ao seu processo evolutivo. Todos nós temos consciência de sobrevivência já. Todo mundo sabe como buscar o alimento, todo mundo sabe como buscar se defender. Nós temos instintos, às vezes, que nos fazem repelir feras e qualquer tipo de perigo. Quando você chega num local muito alto, você pode eventualmente cair lá do alto, se você não for cauteloso. Dá uma coisa ruim, né? Você tem um instinto que te diz assim, recua, dá aquele friozinho na barriga. Bom, eu sinto isso até hoje. Ixi, eu sinto muito. Até de pensar eu sinto. Do alto de um prédio, se você estiver ali no 19º, 20º, no 30º andar, ali você olha para baixo assim, da sacada de um prédio, dá aquele friozinho na barriga, porque é um instinto ligadinho ali, funcionando perfeitamente. Te avisando o seguinte, não vai não, que 1 milímetro para lá é o fim, hein? Então todo mundo sente isso. Você sente às vezes que alguma coisa não vai bem, alguma coisa pode não ir bem. Tem muita gente que tem um som, aliás, o sonho premonitório. Não sei não, alguma coisa me diz que eu não devo viajar, que eu devo ficar mais cauteloso aí, etc. Então todo mundo tem isso. Tudo isso já é nato em cada um de nós. Não tem quem não passe por isso. Se alguém diz, não, eu não tenho essas coisas aí, não. Mentira. Mentira, porque todo mundo que está aqui tem esses instintos já pré-gravados, ou seja, já está no teu programa isso daí. Esse arquivo já nasceu com você. Que ao longo dos milênios nós cultivamos esses instintos. Qual que é o próximo passo? Começar a ter sentimento. Começar a ter descobertas daquilo que dá prazer, daquilo que faz bem. Então, quando nós éramos homens das cavernas, nós descobrimos, por exemplo, que comer um alimento cozido ou assado era muito bom. Melhor do que comer cru. Então, começamos a desenvolver ali, falou, nossa, interessante, eu pego aquele pedaço de carne que antes eu comia cru, e agora eu ponho ali, parece que ele fica assado, o fogo dá um saborzinho diferente nele, dá uma crocância, né? E então começamos a desenvolver os prazeres. E depois, o próximo passo foi o desenvolvimento da inteligência, ou seja, o desenvolvimento de descobrir o primor do sentimento, que é começar a dar um passo, colocar o dedinho num canto chamado amor, e começar a perceber o seguinte, bom, se é gostoso para mim comer essa carne assada aqui, se é gostoso para mim dormir num local seco, onde pode chover à vontade, que eu não me molho, ou em um local seguro, que não tem nenhuma fera que seja capaz de me comer, de me perturbar aqui, de atrapalhar o meu bom andamento, eu quero também fazer isso para o outro, com quem eu estou convivendo aqui, que eu gosto, que já como a Estela lembrou, me defendeu, tá com uma pedra, um leão lá, que o leão tá querendo me comer, uma onça, um tigre. Naquela época era um T-Rex, né? Pois é. Não, mas o ser humano não chegou a conviver com dinossauro. Verdade. Não teve convivência de humano com dinossauro. Então, realmente são os animais que muitos deles existem até hoje. Então, você começou a perceber que conviver junto com o outro era vantajoso, porque o outro te defendia em certas ocasiões, você fazia o mesmo. Começou a se estabelecer os elos de ligação afetiva. Com isso, o homem começou a desenvolver a inteligência e a percepção. Passamos a descobrir que quando nos unimos, nos tornamos mais fortes e a nossa sobrevida é muito maior. O nosso conforto é maior. Ok. Então o homem caminha da animalidade para a angelitude. No autoburilamento, ou seja, eu começo a descobrir que eu estou me aperfeiçoando. Mesmo que isso ainda não seja muito claro, mesmo que aparentemente isso ainda seja muito egoístico da minha parte, porque eu quero ajudar o outro, mas pensando que o outro também vai me ajudar. Mesmo que aparentemente isso seja egoísta, mas já é o início de um processo de aprimoramento, de adentramento àquele sentimento que nós damos o nome de amor.
Então, o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto no tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Olha isso, potencialidades transcendentes da intuição. Eu estou desenvolvendo algo que transcende somente aquela intuiçãozinha, sabe a intuição instintiva? Não sei, estou percebendo ali que aquele mato está mexendo, talvez seja uma onça que está vindo por ali, viu? É uma intuição essa. Quando você faz essa busca por esse autoburilamento, você transcende essa singeleza, esse sentimento primitivo e, vamos dizer assim, quase que foi concedido de modo automático. É como que um programa pronto que Deus colocou em nós. Ou seja, começamos a adquirir percepções por iniciativa própria. Não são mais programas que foram instalados em nós. São programas novos que nós mesmos desenvolvemos. Eu começo a criar, então, uma inteligência. Então, o amor, não no sentido vulgar do termo, esse sol interior, olha que bacana, o amor é um sol interior que ilumina o nosso peito. Isso é muito poético, né? Muito filosófico, mas ao mesmo tempo muito belo de imaginar, um sol dentro do seu peito. Reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. É isso que eu queria falar aqui. Nós temos percebido que ao longo do tempo vai sempre se sobressair aqueles que defendem os indivíduos que estão em situação de miséria social, que passam a verdadeiramente a amar aqueles que não têm condições de serem auxiliados de uma maneira muito prática. Quem está em busca já de diminuir as dificuldades dos outros, de distinguir as misérias sociais, já está fazendo algo que transcende aquele lance que eu falei, lembra? Eu estou cuidando dela porque outro dia ela jogou uma pedra na onça que estava quase querendo me comer. Agora não. O indivíduo está ali passando uma dificuldade, eu vou lá ajudar ele, porque eu estou percebendo que é muito dolorido ficar com o estômago roncando e doendo. Eu vou ajudar ele porque eu percebo que ele está ali sem roupa e está muito frio. A roupa dele é muito fininha. Enfim, quando nós transcendemos apenas o interesserismo, que, como volto a dizer, aparentemente é egoísta, mas nós sabemos que é necessário para o nosso adiantamento, foi necessário, né? Hoje nós estamos num patamar hoje de começar a observar e tentar sentir a dificuldade do outro. E sem falar somente da questão social, dessa questão de assistencialismo, de dar roupa para quem está com frio, dar comida para quem está com fome, nós começamos a ampliar esse leque e perceber que nós convivemos com muitas pessoas que sequer têm algo que hoje é muito fundamental, que é um pouco de paz de espírito. Ontem mesmo, na nossa casa espírita, estava um amigo nosso lá em uma situação muito crítica, emocional. E foi muito importante o acolhimento que foi feito ali, porque tem muitas pessoas que não estão mais carentes de pão e nem de roupagem. Elas estão bem agasalhadas, estão bem alimentadas, mas espiritualmente estão muito frágeis, estão muito vulneráveis. E perceber isso nas pessoas que nos rodeiam tem trazido para nós um grande desempenho no quesito amar. Quando você percebe que a pessoa não está apenas necessitando de um remédio para amenizar a sua dor, mas ela precisa de uma palavra de encorajamento, ela precisa de um olhar nos olhos, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter atendido a sua necessidade emocional. É nesse patamar que nós estamos em busca no momento. Porque, vamos falar a verdade, nós moramos em um país onde, na bênção de Deus, tem diminuído bastante os índices de fome, que já foi muito pior no passado. Obviamente que existe ainda, não estamos dizendo aqui que está extinto, mas tem diminuído com o passar do tempo. E hoje nós temos que nos dedicar mais a observar aqueles que nos rodeiam, que muitas vezes estão gritando por socorro de maneira silenciosa. Tem muita gente por aí que comete suicídio e todo mundo fica do lado assim, olhando um para a cara do outro, mas o que aconteceu? Eu não percebi nada. Aparentemente parece que estava tudo bem e a pessoa está prestes a se suicidar quando não o faz. Então, ao seu lado, eventualmente você tem algum vizinho, às vezes solitário, você trabalha com alguém
que parece que é um pouco introvertido, não tem muita flexibilidade em se manifestar, alguém que aparentemente é muito tímido, às vezes a pessoa está gritando por socorro. São pedidos silenciosos de auxílio. Por favor, olhe para mim, me ajude. Me ajude com os meus sentimentos conturbados, com as minhas cogitações, como a Estela bem lembrou da aula da Viviane de ontem no Ailuz. São as minhas cogitações que estão baixas. E a gente percebe, então, que quando nós temos esse olhar mais aprimorado, um burilamento, uma sublimação, um sol que começa a acender em nosso peito. Vamos continuar aqui. A expressão substitui a personalidade, deve ser entendida pela substituição do eu por nós. Ou seja, para você entrar nessa lei aqui, você não vai mais ter como pensar somente em você. Não vai mais haver a possibilidade de se dizer amando, mas pensando somente em si. Quando foi extinto o eu dentro de nós, lógico que respeitando a sua individualidade, sua autoestima, mas quando nós nos entendermos por pessoas, por coletividade, por necessidades coletivas, esse mundo vai entrar num caminho de progresso assim, inimaginável. As diferenças sociais vão se tornar muito mais amenas. Os crimes não vão mais existir. Não vai haver mais necessidade de ter até sequer policiamento, nem forças armadas, porque os países vão se respeitar. Não haverão mais guerras. Portanto, poderemos transformar armas em instrumentos de construção. Poderemos pegar o maquinário, por exemplo, usado pelas Forças Armadas, reciclá-los e transformá-los, por exemplo, em portas, janelas, para construir casas. Não vai mais haver desperdício de alimento, porque o indivíduo que produz o alimento não vai mais deixar ele estragar. Vai preferir doar, quando perceber que não está tendo mais um comércio assim tão prático, não está conseguindo vender tudo, então vamos doar então para não perder, todo mundo vai ficar tendo o que comer. Percebam que existe nessa fala uma aparente utopia ou algo muito difícil de ser atingido, mas não é. Não é porque isso já está sendo falado e recomendado há 2000 anos já. Não é uma mensagem trazida pelos espíritos superiores a Allan Kardec, no século XIX. É uma mensagem que foi trazida pelo governador espiritual da Terra, nos primórdios, 2000 anos atrás. Olha que interessante também. O indivíduo que ama, aqueles que já estão nesse patamar, não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Isso eu quero deixar muito bem destacado aqui. Eu sempre gosto de dar testemunho da minha profissão como fisioterapeuta e da minha observação ao longo de mais de uma década, já de quase 2 décadas de profissão, daquelas pessoas que eu atendo e que têm um diferencial muito grande, que trazem consigo essa sensibilidade de perceber a dificuldade do outro e de auxiliar de uma maneira respeitosa e discreta. São pessoas que têm uma vida muito mais fácil, têm uma saúde muito mais vigorosa. São pessoas que, como diz o texto aqui, de uma maneira filosófica, não conhecer as angústias da alma nem as do corpo. Isso acontece verdadeiramente, que a pessoa vai se desmaterializando. Esse sol, lembra do sol do peito, sol do coração? Ele aquece todas as fibras da pessoa, torna a pessoa assim, absolutamente, vamos dizer assim, para vocês entenderem com mais facilidade, anestesiada. As dores desaparecem. Elas passam a não mais fazer sentido, porque as células do organismo dela trabalham de uma maneira tão harmônica, quando ela entende esse caminho a ser seguido, que ela passa a não mais ter dores. Às vezes a pessoa está estrupiada, ela fala, mas meu Deus, essa pessoa está com o corpo quase despedaçando aí, você não tem dor não? Ela fala, não sinto dor, está tudo tranquilo, está tudo bem. E acontece o contrário. Você conhece gente que tem um corpo muito saudável, faz uns 200 exames, não descobre nada, né? Mas dói tudo. Tudo dói. Porque a dor está aqui. A dor está no coração que está meio apagadinho. Ele não está ensolarado.
tá aquele coração ali quase que não é nem uma fagulhinha, viu? Sabe aquele riscado de forte assim? Tá batendo descompassado. Aquele coração que você sabe quando você risca o fósforo na caixinha assim, sabe aquelas fagulhas? Nem aquilo ali tem. Porque a pessoa tá pensando muito em si mesmo, tá muito odiosa, tá muito bairrista, tá muito preconceituosa, tá muito preocupada com o seu clã, com a sua ideologia, tá deixando de lado os demais, tá agindo com mais ódio do que com amor, e aí o coração apaga. E aí quando o coração apaga, para tentar fazer ele revigorar, vem as dores. Como diz um amigo nosso aqui em Rio Preto, vem a bendita dor. Aí eu te pergunto, você quer amar ou você quer sentir dor? Algum dos dois você vai sentir. Dá para escolher. Dá pra gente fazer a nossa escolha. Aí você fala, tá bom, quero amar então, vamos lá. Fala uma fórmula facinha aí pra mim. Facinho. Porque assim, parece muito fácil falar, né? Tá todo mundo aqui na teoria. Realmente não é fácil. Mas o caminho é o da que a gente vem estudando ao longo das décadas aqui. Ontem mesmo no Semeador, eu falei sobre a importância do outro, de olhar o outro com mais bondade, com mais diligência, com mais fraternidade. Esse já é um caminho de amor, mesmo que você não exteriorize essa fraternidade. Mesmo que você ainda não consiga ir lá e falar assim, ô, vem cá, eu vou cuidar de você, olha, o que você precisa aí? Fala, não, mas eu não quero tocar em ninguém, sabe? Eu não quero conversar. Fala, então tá, não precisa. Começa agora já não perturbando, pelo menos. Você consegue, por exemplo, nas suas redes sociais, não perturbar ninguém? Você já está começando a amar. Você consegue, por exemplo, parar de ficar com picuinha no WhatsApp? Já está amando já. Mas amar é isso, é? Pô, isso é o início do amor. Lembra que no início a gente não amava ninguém? A gente só queria comer, dormir e sobreviver. Comer, beber, dormir e sobreviver. Depois nós passamos a falar, nossa, acho que se eu der um pedaço de carne que eu assei pra ela, acho que ela vai ficar feliz comigo e talvez dá até pra gente fazer uns negocinhos aí, né? Começamos a agir com mais inteligência. Então percebam que ninguém vai virar anjo da noite pro dia. Nós estamos aqui falando, eu e a Estela, obviamente que isso aqui é tudo para nós, não é para vocês isso aí. Aliás, é para vocês também, é para nós todos, né? Nós não somos habilidosos aqui, não estamos dando lição em ninguém de algo que a gente já faça. Estou tentando, de vez em quando eu vejo coisa na internet, dá vontade de responder, de revidar. Sabe, eu estou tentando lutar contra esse leão, fica querendo se manifestar através da minha escrita, da minha palavra. Então, meus amigos, estamos diante de um desafio proposto que vai nos trazer muitos benefícios. Não vai trazer nenhum prejuízo para você. O dia que você se decidir ir em busca desse ideal de conduta, ou dessa melhoria de comportamento, a pessoa que mais vai lucrar vai ser você mesmo. Você não vai se arrepender de não ter revidado. Você não vai se arrepender de não ter respondido à altura. Você não vai se arrepender de não ter vingado alguém que está agindo na malignidade. Eu acredito em você. Estou vendo uma amiga minha aqui comentando que, como é que eu faço? Tem um parente que não gosta de mim. Então, ele não aprendeu a amar ainda. E não força amizade, não. Você nunca vai ser recomendado pela doutrina espírita a forçar a barra. Se a pessoa não quer, ela tem direito de não gostar de você. As pessoas têm direito de não gostar de nós. O que nós não podemos permitir é que nós hajamos, ou seja, que nós tenhamos ações semelhantes, porque isso nos prejudica. Então, se a pessoa não te quer bem, olha, é uma pena. Mas não seja você alguém que não quer bem a ela. Ore por ela, abençoe e siga seu caminho. E dedique mais tempo, mais atenção àquelas pessoas que têm o mínimo de reciprocidade contigo. Senão você perde tempo tentando dar murro em ponta de faca. Segue adiante. Para finalizar, gente, não fomos criados ao nascer
Nem herdamos dos pais o patrimônio intelectual e moral. Muita gente pensa isso. Ah, eu sou assim porque meu pai e tal. Teu pai te influenciou, mas a conquista é sua. Teu pai trouxe lições. Teu pai trouxe exemplos do que ele fez, a sua mãe. Mas você conquistou ao longo de milênios o que você vem hoje colhendo. Portanto, se você hoje é saudável, se você tem uma boa inteligência, pode ter certeza, seus pais foram grandes responsáveis em te auxiliar nesse caminho de conquista e de, vamos dizer assim, de continuidade disso, mas quem conquistou mesmo foi você. Então, o Espiritismo, meus amigos, vem trazer para nós as lições e vem nos esclarecer em relação a isso, para que nós continuemos, então, acumulando benefícios para nós. Se você hoje se vê com uma mente privilegiada, com uma capacidade de percepção elevada, se você é uma pessoa bem articulada, que faz amizade fácil, que as pessoas gostam, pode ter certeza, é para você se felicitar sim, porque você conquistou isso. E isso não foi conquistado ao longo de muito pouco tempo, não. Aliás, foi muito longo tempo. Preserve isso. Continue nessa jornada. Continue compreendendo que amar não é ser perfeito. Amar não é ser um Chico Xavier da vida. Amar, nos dias atuais, é não odiar, é não perturbar, é fazer o que for possível. Não querer se desdobrar nem se deslocar daquilo que você está fazendo. Não se sobrecarregue. Porque senão você pode passar a amar o outro e deixar de amar a si mesmo também. Aí você não pode se prejudicar, né? Aí, como diz o Luciano Praciano aqui, o amor é um imã que não invade, ele só atrai. O amor, ele é o sol. Eu vou sempre lembrar disso. O amor é o sol que irradia do meu peito. O amor é aquela iluminação íntima que eu começo a acender em mim e que ilumina todas as células do meu corpo, fazendo os meus pés ficarem leves. Eu flutuo, eu piso com leveza, eu falo com leveza, eu olho com leveza. As palavras saem da minha boca perfumadas. Os meus sentimentos são purificados, meu coração bate tranquilo. Quem ama faz até uma escolha, mesmo que não perceba. Mas você está escolhendo o momento do seu desenlace do corpo um dia de uma forma leve. Você vai desencarnar um dia bem. Vai ser natural, vai ser gradual, vai ser assim. Eu terminei um passo aqui e dou um passo ali novo. Aquele passo novo já é em outra dimensão. Vai ser natural. Não vai ter sofrimento. Então, meus amigos, amemos. Façamos o que é possível. Melhore, nem que for 0,0001% hoje. Você já está mais próximo do ponto de chegada do que do início, da partida. Lá atrás, como a Estela brinca, daquele homem rinoceronte, daquele homem que dá cabeçada, que dá coice, que faz, como é que chama? Tem um bode, não tem um bode que dá uma cusparada assim? Não tem? É a lhama, É né? lhama, não é? É um bicho que você tá perto dele, ele te gospe catarro na tua cara, assim. Tem gente que faz isso com as palavras. Você chega perto da pessoa, a pessoa quase te escurraça. E ela tem um vocabulário tão primoroso que você fica besta de ver. Caramba, que inteligência é essa, gente? Me arrebentou aqui sem mexer um dedo. Tem a palavra, tem um dom da palavra, mas não tem ainda a inteligência. Tem o intelecto, mas não tem o amor, não tem a moral ainda. Então, o amor é a moral. O intelecto vem por conseguinte. Então, tudo bem, desenvolva seu intelecto aí, mas não deixe de desenvolver sua moral. Certo, meus amigos? Finalizando então a nossa manhã. Eu vou tirar uma foto para mim colocar no meu Insta. Ah, é? Tem que abaixar um pouco que tá ficando lá daquele jeito. Ó. A Estela quer que abaixe aqui pra gente fazer fotos. Eu vou fazer fotos, gente. Fotos. Pronto, vamos lá. Então vai. Olha lá. Deu agora? É. De alguma maneira vocês vão sair lá. Vejam essa foto no Insta da Estela daqui a pouco. Gente, vamos então finalizar aqui. Agradecer meu amigo grande Lúcio Martinez Fernandes. Ei, Lúcio. Que está aqui dando um alôzinho. O Lúcio que me recebe lá no Semeador, sempre com tanto carinho que, olha, o Lúcio, o Serginho, né, o Cezinha. A turma boa. O Wellington estava lá ontem, fazia tempo que eu não vi o Wellington.
Gente, um beijo grande para vocês do Semeador aí, que olha, minha segunda casa aí, viu? Um amor de pessoas ali, um clima absolutamente favorável que eu só sinto gratidão. Lúcio, muito obrigado, meu irmão. Você é um cara que a gente tem um carinho, uma admiração, uma gratidão muito grande por tudo que a gente aprende contigo aí, viu? Nosso professor. Nosso mestre, grande Lúcio. Vamos para a nossa oração, então, para finalizar essa manhã? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, agradecemos muito mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece através da nossa continuidade aqui enquanto encarnados, dando sequência na nossa existência em busca de aprimoramento, de melhorar nossa percepção. E hoje, mestre, aqui informados dessa lei primordial em nossas vidas, a lei de amor, nós desejamos muito colocar em prática pelo menos um pouco do que aqui hoje foi ventilado em nossas mentes. Queremos transformar esses pensamentos em ações, levando para o nosso cotidiano um indivíduo muito mais desmaterializado e muito mais espiritualizado. Que os nossos pés caminhem mais leves, que o nosso coração bata em um compasso mais leve também, mestre, e mais repleto de boas vibrações, de bons sentimentos. Senhor Jesus, permita-nos que a influência desses benfeitores que nos rodeiam sejam cada vez mais fáceis de serem penetradas em nosso espírito. Que nós possamos dar mais ouvidos ao bem, ao que é bom, e ao que é bom primordialmente para todos. Se o bem é somente para mim, é um bem egoísta. Se o bem é um bem de todos, é o bem verdadeiro que nós buscamos. Mestre, eu quero abençoar cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha, que nos dá a honra da sua amizade, da sua companhia. Que todos possam receber não só o nosso sentimento de gratidão, mas receber do alto os recursos que nos trazem felicidade, bom desempenho aqui na nossa jornada. Que cada pessoa aqui presente e aquelas que nos acompanham em outro momento recebam um jato de saúde física e espiritual, recebam uma luz que lhes banha o corpo e o espírito, trazendo felicidade, empolgação, gratidão e muita alegria de viver. Que o nosso país e o nosso mundo inteiro possa ser iluminado por esse sentimento que é oferecido de nossas mentes, para contribuir com o desenvolvimento do nosso planeta, não somente na parte física, mas espiritualmente falando, principalmente. Que onde haja ainda guerra, possa logo ser convertido em união e em concórdia. Aos hospitais, aos presídios, aos locais públicos onde os nossos governantes trabalham, que esses ambientes possam ser aí higienizados espiritualmente, trazendo a cada um desejo de mudança, de melhoria, de transformação. Que os nossos governantes, mestre, possam cada vez mais trabalhar para todos, para a coletividade, sem ver preferência política, sem ver credo, sem ver cor. Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma semana e desejamos que o Senhor permita que semana que vem estejamos aqui novamente, nessa mesma busca, com esses mesmos ideais, tentando, à nossa maneira, agirmos com fidelidade aos teus preceitos, Senhor Jesus Cristo. A Deus nosso Pai, muito obrigado, nosso Criador, nosso Pai maior, por mais um dia, por mais uma semana. Tenhamos Mestre, todos nós, uma excelente semana, sempre amparados pelas tuas bênçãos, e que assim seja.